Gente, esse calor que tem feito tá terrível, não é mesmo? E a única coisa que dá vontade de fazer sem ser beber água é tomar um bom sorvete. Mas quando eu digo um bom sorvete, não é aqueles sorvetes industrializados que não fazemos a menor ideia com o que é preparado, nem aqueles que, apesar de poucos ingredientes, têm um preço exorbitante. E sim um sorvete caseiro, gostoso, com ingredientes simples, mas que fica sensacional. Quer aprender a preparar esse sorvete e saber no final qual o meu favorito? Então vem comigo. O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos! E o primeiro sorvete desse vídeo será um sorvete de maracujá. Para isso você precisará de 2 maracujás grandes e bem maduros. Não adianta comprar maracujá verde. Agora, se ele estiver pequeno, é só você dobrar a quantidade que eu estou pedindo aqui na receita, ok? Um truque infalível para saber se o seu maracujá está bem maduro é: quanto mais enrugada a casca do seu maracujá, mais maduro ele estará. Outra dica é sacudir o maracujá. Se você sentir a polpa pesada e solta dentro dele, pode ter certeza que ele estará maduro. Outra dica muito importante sobre o maracujá é: na hora de abri-lo, corte apenas a tampinha de cima como eu fiz. Assim a polpa não irá se espalhar sobre a tábua. Depois de abrir os seus maracujás, coloque a polpa no copo do liquidificador. Em seguida, acrescente o leite condensado. E aqui vai a próxima dica. Utilize um leite condensado com no mínimo 8% de gordura, como esse camponesa que eu estou utilizando. E, gente, isso não é publi. Eu só estou compartilhando com vocês a marca que eu usei para que a minha receita desse certo e o motivo disso, ok? Belle, então você está dizendo que precisa ser exatamente esse leite condensado? Não, gente. Vocês precisam utilizar um leite condensado, seja qual for a marca, que tenha 8% de gordura. Belle, mas e se eu não encontrar? Ok, substitua pelo leite condensado que você encontrar no mercado. Esses normalmente têm apenas 4% de gordura, e aí você irá aumentar a quantidade de leite em pó. Depois de adicionar a polpa do maracujá e também o leite condensado no copo do liquidificador, será a vez do creme de leite. E, gente, o ideal nessa receita seria utilizar o creme de leite fresco, mas onde eu moro não tem creme de leite fresco. Então, eu tive que utilizar o de caixinha mesmo. Eu também poderia ter utilizado aquele preparo para chantilly industrializado. Mas aquilo, além de ter gordura vegetal hidrogenada, tem adição de açúcar, o que deixaria o meu sorvete extremamente enjoativo. O último ingrediente a ser acrescentado ao copo do liquidificador é o leite em pó, e dele utilizaremos 16 colheres. Em seguida, iremos bater bem esses ingredientes até agregá-los de forma uniforme e até que todas as sementes do maracujá sejam completamente trituradas. Em seguida, eu irei acomodar o meu sorvete em uma forma de alumínio como essa que vocês estão vendo no vídeo. Você também pode colocar em um refratário de vidro ou um pote de plástico com tampa, fica ao seu critério. Depois de acomodar o seu sorvete no recipiente da sua preferência, será hora de levá-lo ao freezer. E lá você deixará ele por no mínimo 5 horas. Bom, agora que o nosso primeiro sorvete já está gelando, vamos ao preparo do segundo. E para isso precisaremos de uma base bem saborosa. Então, eu irei preparar uma geleia caseira de morangos. Para isso eu estou utilizando morangos congelados. Já piquei todos eles e coloquei-os na panela. Só que eu não irei utilizar toda essa quantidade que vocês estão vendo. Já já eu explico para vocês. Aos morangos eu irei acrescentar o suco de um limão e 1,5 xícaras de chá de açúcar. Eu poderia acrescentar mais meia xícara, totalizando 2 xícaras de chá. Só que eu não quero que o meu sorvete fique enjoativo. Por isso eu farei uma geleia um pouco mais azedinha. Depois de adicionar esses ingredientes na panela e misturá-los, eu levarei a minha panela ao fogo alto e deixarei ela assim até que ela comece a ferver. E se você ainda não for um inscrito aqui do canal, aproveite esse momento para se inscrever. Ative as notificações e fique por dentro de receitas deliciosas e dicas incríveis. Agora vamos a um ponto bem importante dessa nossa geleia. Tá vendo toda essa espuma que se formou aqui no topo? É essencial que você retire toda a espuma que se formar ao longo do preparo da sua geleia, pois essa espuma é responsável diretamente por deixar a sua geleia opaca caso você não retire ela. Então, você poderá observar o seguinte: a sua geleia começará a ferver. Então, você poderá observar o seguinte: os seus morangos começarão a ferver e logo essa espuma irá se formar. Você irá retirar essa quantidade e deixará que a sua geleia continue fervendo. Quando você olhar novamente, vai ter se formado novamente essa espuma e você irá retirá-la novamente.
Agora vem uma dica bem legal. Quando a sua geleia começar a ferver e subir até o topo da panela, você irá baixar o fogo e irá retirar toda a espuma que se formou e deixará a sua geleia cozinhando em fogo baixo a partir de agora. Você poderá observar também que quando a sua geleia reduzir, a espuma dela começará a ficar mais densa, dessa forma aqui. Ela também ficará mais fácil de ser retirada da panela. Mas você não pode deixar aquela espuma inicial ficar, você precisa retirá-la da forma que ela estiver. Outra coisa, enquanto a sua geleia estiver fervendo, você precisa mexê-la de vez em quando, para que os morangos não grudem no fundo da sua panela, ok? E agora eu vou explicar para vocês essa minha geleia. Eu tenho uma loja na 99 que se chama Delícias da Belle, e eu vendo um bolo de pote, onde eu utilizo essa geleia caseira como recheio. Eu estou preparando essa geleia e vou utilizá-la na minha loja. Só que eu irei retirá-la um pouco para preparar o meu sorvete, porque eu não preciso dessa quantidade toda de geleia. Então eu preparei a minha geleia normalmente como se eu fosse utilizar na loja, retirei a quantidade para a loja e o restante eu vou reduzir até ficar bem sequinha. Já já eu mostro para vocês. Bom, eu já separei a maior parte da minha geleia e agora eu estou reduzindo aquela quantidade que eu falei com vocês. Já já eu vou chegar no ponto ideal para utilizar essa geleia de morangos no meu sorvete. E é com essa textura aqui que a sua geleia deve ficar. E olha como ela está bem densa. Nesse estágio aqui, todos os pedacinhos de morango dissolveram. Agora você irá transferir a sua geleia de morangos para outro recipiente e irá deixar esfriar completamente em temperatura ambiente. Depois que isso acontecer, você levará e quando a sua geleia estiver esfriado, você irá levar o recipiente ao freezer por no mínimo 1 hora. Mas antes eu quero mostrar para vocês a diferença entre as texturas das duas geleias. A que ficou mais clara é a que eu utilizo na loja, ela está um pouco mais líquida. Já a escura é a que eu estou utilizando para o preparo desse sorvete, e olha como ela fica bem mais densa. E gente, não esqueça, sua participação é fundamental para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Por isso, comente, deixe o seu like, compartilhe e salve esse vídeo. Essas ações não custarão nadinha para vocês, mas irão nos ajudar muito a continuar produzindo conteúdos deliciosos como esse. E eu preciso demais da sua ajuda. Depois de 1 hora de freezer, é assim que a sua geleia ficará. Olha, você pode observar que ela está bem rígida, porém ela não congela, ela não fica dura, tá bom, gente? Você consegue facilmente raspá-la com a colher. Agora sim, nós vamos finalizar o preparo do nosso sorvete de morangos. E para isso, você irá adicionar ao copo do liquidificador o creme de leite, o leite condensado, o caldo de um limão, mas esse caldo precisa passar pela peneira para que aqueles gominhos do limão não entrem no nosso sorvete. Depois de adicionar esses 3 ingredientes ao copo do liquidificador, será a vez de entrar com leite em pó. E para esse preparo, iremos utilizar 10 colheres de sopa. Me conte nos comentários até aqui o que você está achando dessa receita. Me conte também, das duas, qual é a sua favorita ou qual você acha que é a minha favorita. Se você assistir até o final do vídeo, você saberá exatamente qual a minha receita de sorvete favorita. Depois de adicionar esses ingredientes iniciais ao copo do liquidificador, você irá batê-los por 5 minutos. Após esse tempo, você irá desligar o liquidificador e irá acrescentar a geleia de morango. Vocês estão vendo aqui como a mistura dos ingredientes iniciais está bem líquida? Não se preocupe, vocês verão a mágica acontecer nesse momento. A mágica que eu estou falando para vocês é a seguinte: assim que vocês acrescentarem a geleia de morangos, a sua mistura, que agora há pouco estava líquida, se tornará bem densa. Já já vou mostrar para vocês. Ao ponto de você não conseguir finalizar a mistura dela no liquidificador. Olha aqui, ó, como a minha mistura está bem densa. Então eu irei finalizar essa mistura com a espátula de silicone, como eu estou fazendo agora, para terminar de misturar a geleia de morangos com os ingredientes iniciais. Olha essa cremosidade, que maravilha!
Só isso já me rende uma excelente mousse de morango. Mas não é isso que eu quero um sorvete. Então, depois que eu agregar a geleia ao creme que eu bati no liquidificador, eu irei transferir a base do meu sorvete para um recipiente, para em seguida levá-lo ao freezer para gelar. E você pode utilizar o mesmo recipiente onde você levou a sua geleia ao freezer. E em seguida você irá misturar para que esse creme absorva o restante da geleia que ficou no fundo do pote. Depois de fazer isso, aí sim você irá alisar bem o seu sorvete, arrumá-lo da forma que você achar melhor e em seguida você entrará com esse refratário no freezer e deixará ele descansar lá por no mínimo 5 horas. E gente, olha só, para que eu pudesse exemplificar para vocês, eu deixei que o meu sorvete de morangos ficasse menos tempo no freezer do que o meu sorvete de maracujá. Então, enquanto o meu sorvete de maracujá ficou no freezer por 5 horas completas, eu deixei o meu sorvete de morango apenas por 3 horas e meia. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença na textura de acordo com o tempo de freezer, ok? Bom, e como eu não queria enganar vocês, eu não coloquei a minha colher de sorvete em água quente nem nada disso, tá bom? Ela está em temperatura ambiente. E olha como eu consigo tirar as bolas de sorvete de maracujá com bastante facilidade. Elas se formam de forma perfeita, gente. Olha que maravilha. Só que essa minha colher de sorvete não tem aquela alavanca que faz a bola sair. E conforme a colher vai ficando gelada, ela tende a prender a bola de sorvete na colher, ficando mais difícil assim de formar essas bolas. Então, o ideal, se você tiver uma colher dessa, é molhar ela a cada bola que você for retirando. Já o meu sorvete de morango, que ficou no freezer por apenas 3 horas e meia, olha como ele está mais cremoso e mais grudento na colher. Isso quer dizer que ele não congelou por completo. Ele está tão cremoso quanto o de maracujá, mas ele ainda não está finalizado. Por isso, é tão importante as 5 horas de freezer, tá bom, gente? Agora, sabe quanto esse sorvete fica saboroso? Eu vou contar para vocês. Ele não tem nenhum cristal de gelo, porque ele não leva água. Ele tem muito sabor, porque o sabor do maracujá está bem presente, do morango também. E ele fica, gente, de verdade, sensacional. Vale cada centavo investido nessa receita. E não esqueça, se vocês prepararem essa receita aí na casa de vocês, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários e me conte também qual foi a receita favorita de vocês. Já a minha favorita eu vou contar para vocês agora, depois de experimentar os dois. E o grande vencedor, para mim, foi o sorvete de maracujá. Mas me conte aí nos comentários, qual é o grande vencedor para você? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e com as duas receitas que eu estou deixando aqui no final para vocês.